desperdício uma boa crise, assim disse Winston Churchill. Na realidade, para muitas pessoas, essa frase é uma frase contraditória, levando em consideração que não existe crise que é boa. Já para outras pessoas, a frase faz sentido, levando em consideração que uma crise, embora aparentemente não pareça ser boa, é a oportunidade de lidar com as dificuldades, é a oportunidade que você tem de criar o novo, inventar, inovar, desenvolver novas ideias e novas realizações. Fato é que contraditório mesmo foi essa pessoa, o Winston Churchill, que realizou aí grandes feitos para algumas pessoas, já para outras pessoas nem tanto assim. Ele teve uma carreira militar muito promissora, ele se tornou depois um parlamentar, depois um secretário e em 1940 ele se tornou o primeiro-ministro. E aí ele passou a fazer discursos que se tornaram memoráveis e dentre os discursos, as frases que impactaram a vida de muitas pessoas. E uma frase como essa com certeza pode fazer sentido se a gente consegue olhar as coisas por um prisma, por um ângulo totalmente diferente daquilo que estamos acostumados. Então sim, para algumas pessoas, uma boa crise é a oportunidade de ter novas ideias, criar o novo, é a oportunidade que nós temos de desenvolver algo que possa solucionar o problema de outras pessoas. Vídeos exemplos das startups que estão a todo vapor desde o último século até agora. E daqui para frente, com certeza, é só melhoria, ajustes em algumas startups para que os nossos problemas sejam assim atenuados. Nem sempre vai resolver, mas vai diminuir grande parte dos problemas que nós temos na sociedade em que nós vivemos. Então, se você gostou da ideia desse vídeo, eu já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal para que nós possamos engajar esse canal e você também, que você esteja engajado, determinado a crescer o seu negócio que você está iniciando, ou na internet ou fora da internet. Vamos lá, 3 situações que vão fazer com que nós venhamos a melhorar dentro de uma crise. Mas a priori, vamos lembrar aí como foi a pandemia, que foi uma última crise que nós tivemos sanitária, que abalou o mundo no que diz respeito a vários aspectos, tanto corporativo bem como em âmbito pessoal e âmbito familiar. Nós ficamos aí numa situação que nós não estávamos acostumados e a principal necessidade que nós tínhamos era o distanciamento, afastar-se das pessoas, algo que nós, na verdade, nem queríamos que acontecesse. E nos vimos obrigados a isso, e foi nessa crise e mediante a situação de distanciamento que se fez necessário, é que muitos de nós precisamos aí desenvolver técnicas, maneiras para que esse distanciamento fosse atenuado e em algumas situações de maneira bem radical que realmente houvesse esse distanciamento. E é nessa hora que muitas empresas elas se sobressaíram, porque aí elas começaram a ver maneiras, desenvolver métodos para que as pessoas tivessem esse distanciamento, mas de uma maneira mais sutil, mais delicada. E aí, por exemplo, nas empresas, muitas reuniões aí feitas por plataformas digitais, o boom que houve aí de emprego em home office e tantas outras maneiras, métodos que foram desenvolvidos numa crise. Então, 3 aspectos importantes, anote aí. Primeiro é a questão de inovar, ou seja, nós temos a oportunidade de tentar o novo, criar o novo. Pense na possibilidade, dentro de uma crise, talvez na sua região, não precisa ser como a pandemia em âmbito mundial, tornar novo é fazer com que outras pessoas tenham seus problemas resolvidos ou atenuados. Veja na sua região o que pode ser desenvolvido, criado, que não tem, para que você consiga sair na frente e desenvolver o novo, criar e inovar. Um outro aspecto importante é como você pode sobressair de dificuldade. Sobressair é a ideia de resiliência, como um trampolim. Como você pode dar um salto da onde você está para onde você gostaria de ir. Ou seja, aonde uma pessoa, na região que você mora, onde ela está para onde ela gostaria de ir. Como você pode resolver esse problema. A pandemia, por exemplo, ela possibilitou que algumas pessoas elas se comunicassem com pessoas de outras regiões. Inclusive, como foi uma crise sanitária,
as equipes médicas, os consultórios, as clínicas precisaram também se preparar para isso. E até hoje nós estamos sendo agora beneficiados, embora foi uma crise, mas nós somos beneficiados. Existem muitas clínicas que nós conseguimos fazer exames e até mesmo consultorias com um especialista da nossa casa. Então isso melhorou. Foi na crise que surgiu e hoje nós conseguimos ter um atendimento médico da nossa própria casa. Então esse trampolim, quando ele é desenvolvido dentro de uma crise, ele pode inclusive possibilitar que após a crise continue tendo esse problema resolvido ou atenuado. Pensa na possibilidade de algo que você pode desenvolver que é novo e que você pode fazer com que haja um salto, um trampolim. É a questão da resiliência, como dar a volta por cima mediante uma dificuldade. Você se sente encurralado. Na região que você mora, existe aí um serviço que não está sendo feito. Estamos encurralados. E agora? Pense como você pode dar um salto. É a questão da resiliência. Dar a volta por cima. Um terceiro aspecto importantíssimo, anota aí, é a questão de nos capacitar. Então, mediante uma crise, nós podemos nos capacitar, nós devemos estudar mais, nós devemos ter mais conhecimento para que esse conhecimento ajude, para que possamos criar o novo, desenvolver o novo. Não adianta também você ter uma ideia e essa ideia ela não ser estruturada. Então você, depois que teve uma ideia, você precisa amadurecer a ideia. E esse amadurecimento, ele vai passar inevitavelmente pelo conhecimento que você adquiriu ou não. Então se você se tornou limitado e não adquiriu conhecimento suficiente para que você desenvolvesse aquela ideia, aquele plano, aquilo que você está imaginando que pode resolver o problema de uma outra pessoa, se você não estruturou, não vai dar certo. Então é o conhecimento que vai fazer com que você consiga se sobressair. Fato é que, embora para algumas pessoas pareça ser contraditório, numa boa crise, se é que existe crise que é boa, nós podemos sim, em uma crise, desenvolver novas ideias, criar o novo, estabelecer aí novos patamares, fazer com que problemas de algumas pessoas sejam resolvidos. E nós podemos já começar a antecipar agora, ou seja, não precisamos aguardar, esperar uma nova crise, assim como foi a crise sanitária que nós estávamos, ou qualquer outro problema que venha ocorrer onde nós moramos, e talvez não em âmbito nacional, em âmbito mundial, mas em âmbito regional. Na nossa região, o que nós podemos desenvolver que vai resolver os problemas ou atenuar, diminuir os problemas das pessoas naquela região? Será que uma outra crise sanitária? Será que podemos desenvolver algo com relação, por exemplo, à dengue, que todos os anos é um problema recorrente, mas que não é sanado, não é resolvido? Será que nós podemos resolver um outro tipo de problema? Pensa nisso, pensa fora da caixa. E se você tiver uma boa ideia, o conhecimento vai fazer com que você consiga amadurecer essa ideia de tal modo que você vai conseguir estruturá-la. E essa estruturação vai fazer com que você consiga fechar por completo essa sua ideia e vender essa sua ideia. Essa é a sua principal intenção, esse é o objetivo que você deve chegar. Com certeza, você entendendo que numa boa crise nós podemos inovar, sobressair e nos capacitar, vai fazer com que você se torne um empreendedor melhor. Mas não espere uma crise para que você consiga começar a desenvolver e ter conhecimento. Já comece isso por hoje. Agora é a hora. Eu gostei demais de gravar esse vídeo para vocês hoje. Um abraço e até mais!